Esta videoaula é parte de um produto educacional, a UEPS para o Ensino de Física Nuclear na Educação Básica, e ele faz parte do programa de Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios tratando alguns conceitos como coeficiente de desintegração lambda, atividade radioativa, cálculo de tempo de meia-vida, cálculo de dose absorvida e cálculo de dose equivalente. Podemos ver no enunciado que 7/8 da amostra inicial do cádmio 99 decaíram. Significa que sobraram 1/8 de partículas. Isso significa ainda que 3 meias-vidas se passaram. Portanto, para calcular a meia-vida deste elemento, vamos pegar o tempo total que passou, que é 48 segundos, e dividir por 3, chegando então assim a um valor de 16 segundos. Depois disso, precisamos calcular o coeficiente lambda, aplicando a fórmula ln de 2, sobre o tempo de meia-vida que descobrimos. ln de 2 é 0,693, o tempo de meia-vida são os 16 segundos que encontramos, e aí então vamos encontrar o valor de 0,04. Colocando em notação científica, chegamos então ao valor de 4 vezes 10 a menos 2 segundos a menos 1. Em um intervalo de 104 segundos, 1 mol de rádio 231 se reduziu a 3,01 vezes 10 a 23 partículas. Isso significa que 1 mol se tornou meio mol. Portanto, 104 segundos são exatamente o tempo de meia-vida, porque 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 e metade disso é meio mol, portanto uma meia-vida passou. Agora, aplicando a fórmula do coeficiente de desintegração ln de 2 sobre este tempo de meia-vida, fazendo 0,693 dividido por 104 segundos, chegamos então ao resultado de 0,006 segundos a menos 1. Colocando em notação científica, chegamos então em 6 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1. Nesta amostra de radônio 219, precisamos calcular o coeficiente de desintegração dividindo o ln de 2 pelo tempo de meia-vida, que é dado e o valor é 4 segundos. Fazendo a conta 0,693 dividido por 4, vamos chegar à resposta de 0,17 segundos a menos 1 para coeficiente de desintegração. Agora precisamos aplicar a equação de atividade radioativa, onde multiplicamos o coeficiente lambda pelo número de partículas iniciais da amostra, ou a quantidade de partículas que a amostra tem nesse instante, que é de 4,5 vezes 10 a décima. Multiplicando-se então pelo 0,17, que é o coeficiente encontrado, vamos chegar, olhando aqui na calculadora, uma resposta de 0,765 vezes 10 a décima. Colocando em notação científica, chegamos então a 7,6 vezes 10 a nona becquerel. Bom, aqui precisamos aplicar a fórmula de atividade radioativa, cujo valor é 5 vezes 10 a oitava, e temos aqui o coeficiente lambda, que é 389,3, que multiplicado pelo número de partículas dá atividade. Então, se passarmos o coeficiente lambda dividindo a atividade, ou seja, 5 vezes 10 oitava por 389,3, encontraremos então o número de partículas. Fazendo 5 dividido por 389,3, encontramos 0,013. Mantendo a potência de 10, chegamos então a esse valor vezes 10 oitava. Colocando em notação científica, chegamos ao valor de 1,3 vezes 10 a sexta partículas. Para calcular a quantidade de tempo de meia-vida, faremos então tempo de meia-vida igual a ln de 2 sobre lambda, o inverso do que fizemos até agora.
Isso então será 0,693 dividido por 389,3. Fazendo isso então na calculadora, chegaremos ao valor de 0,0017. Para colocarmos em notação científica, então chegaremos ao valor de 1,7 vezes 10 a menos 3 segundos, ou então 1,7 milissegundos. Aqui temos um mol de Césio 137, portanto logo de cara já entendemos que a quantidade de partícula é 6 vezes 10 a 23 partículas, isso é o número de Avogadro. Agora, aplicando a fórmula de atividade radioativa, multiplicamos o lambda, que é conhecido, 7,3 vezes 10 a menos 10, multiplicado pelo número de Avogadro, a quantidade de partículas de um mol de qualquer substância, 6 vezes 10 elevado a 23. Portanto, fazendo 7,3 vezes 6, chegamos a 43,8 e, somando os expoentes das potências, chegaremos então a menos 10 mais 23 a 13 becquerel, que é a unidade de atividade. Com a atividade, agora temos que multiplicar por 60, porque o tempo de atividade é 1 minuto. Então, essa atividade de 43,8 vezes 10 a 13 multiplicado por 60, chegaremos então multiplicando 43,8 por 60 a um valor de 2.628. Mantemos a potência de 10, que é 10 a 13ª, e agora é somente colocar em notação científica a quantidade de partículas, portanto, que decaíram, 2,6 aproximadamente, vezes 10 a 16ª. Para calcular a dose absorvida recebida por esta pessoa, precisamos usar a equação de dose absorvida, onde temos o produto entre a energia de decaimento alfa, que vale 4,2 megaelectronvolts, por isso 4,2 vezes 10 a sexta, multiplicado pela carga fundamental de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, também a carga fundamental do próton, multiplicado pela quantidade de partículas, que o enunciado nos mostra que é 10 a 12. Tudo isso dividido pela massa da pessoa, que é de 65 quilos. Multiplicando, portanto, 4,2 por 1,6 dividido por 65, chegamos a 0,1 aproximadamente. Agora, somando os expoentes das potências, vamos chegar então a 10 elevado a menos 1. Portanto, a dose absorvida é de 1 vezes 10 a menos 2 grays. Neste decaimento alfa, precisamos lembrar que as partículas alfa possuem um fator de qualidade para cálculo de dose equivalente igual a 20. Portanto, para calcular esta dose equivalente, vamos multiplicar a dose absorvida, que é dada no enunciado, por este fator de qualidade específico dos decaimentos alfa. Decaimento equivalente, portanto, é igual a 0,1 gray, que é a dose absorvida, multiplicado por 20, que é o fator de qualidade alfa. Fazendo 0,1 multiplicado por 20, encontramos então o valor de 2. A unidade deste cálculo é o sievert, porém precisamos de uma resposta em millisieverts. Finalmente, vamos multiplicar este resultado por 1000 para que possamos obter então a resposta em millisieverts. Temos então como resposta final que a dose equivalente recebida por este tecido é de 2.000 millisieverts.
Neste exercício, precisamos inicialmente calcularmos a dose absorvida, multiplicando a energia de decaimento beta pela carga fundamental do elétron pelo número de partículas dividido pela massa. Então, dose absorvida será igual a energia de decaimento beta é de 7,6 keV, portanto 7,6 vezes 10 a terceira. A carga fundamental do elétron é conhecida, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a quantidade de partículas que decaíram é dada num enunciado que vale 10 a nona. Tudo isso dividido pela massa do tecido mole que está sofrendo esta dose, que vale 10 kg. Agora podemos fazer então a multiplicação dos índices. 7,6 vezes 1,6 dá 12,1 aproximadamente. Agora é só somar os expoentes, 3 menos 19 mais 9, e subtrair o menos 1 que está no numerador. Portanto, teremos uma resposta de 10 a menos 8. Esta é a dose absorvida. Colocando em notação científica, fica 1,2 vezes 10 a menos 7 grays. Agora podemos finalmente calcular a dose equivalente, lembrando que a partícula beta+ tem um fator de qualidade igual a 1. Portanto, dose equivalente é igual a dose absorvida multiplicado pelo fator de qualidade, e aqui já vamos multiplicar por 1000 para obtermos um valor em millisieverts. O valor da dose absorvida é de 1,2 vezes 10 a menos 8, menos 7 na verdade. O fator de qualidade é 1 e vamos transformar 1000 em 10 a terceira. Finalmente, 1,2 vezes 1 será exatamente 1,2 e 10 a menos 7 vezes 10 a terceira. Vamos somar os expoentes, menos 7 mais 3, e encontraremos então menos 4, 1,2 vezes 10 a menos 4 millisieverts.